Esses dias Deus tem colocado no nosso coração a palavra e nós temos falado durante esses dias sobre batalha espiritual e nós começamos a falar no Nova Lima, tanto lá como aqui, a respeito disso, levando o povo a, antes de entender que eles têm que batalhar, mas ser primeiro revestido da armadura de Deus, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Uma igreja que ela não é firmada na palavra, ela não é fortalecida no Senhor. Mas uma igreja que é firmada na palavra, ela é fortalecida no Senhor. Vem os rios, vem as chuvas, vem os ventos, vem as tempestades, mas essa igreja, ela tem base. E essa base é Cristo. A base da sua vida tem que ser Cristo. Você sempre tem que tomar a decisão pela palavra de Deus. Nunca pela sua natureza e muito menos pelas suas emoções. Porque são as emoções e a nossa natureza que faz a gente fazer loucura, irmãos. Mas quando Deus ele vem, fala no nosso espírito, e a gente é sensível à voz de Deus, a gente toma a decisão pelo Espírito Santo. A gente é guiado pelo Espírito Santo. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, ainda que Deus nos leve diante de um mar fechado, Ele não nos levou ali para ali ser o nosso fim. Ele levou ali para fazer um grande milagre na nossa vida. Porque às vezes você pensa assim, mas se Deus é comigo, por que eu estou diante desse mar fechado? E o Senhor disse, eu não te trouxe aqui para te envergonhar. Eu te trouxe diante desse mar para envergonhar Baal-Zefon, o 10º Deus, com letra minúscula, do Egito. Para envergonhar, para mostrar o meu poder, o quão eu sou com a minha igreja. Então nós precisamos entender isso. Diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, nós temos um Deus que diz na sua palavra, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo disse, né? O que direi, pois? O que direis, pois? Diante dessas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala diante das coisas, diante das situações, diante das adversidades, diante, né, de tudo aquilo que vem até nós. O apóstolo Paulo disse, eu direi, se Deus é por nós, quem será contra nós? Revestidos da armadura de Deus para quê? Para lutar, para batalhar. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo. Só que nós aprendemos que esse inimigo, ele já foi despojado publicamente. Ele já foi despido publicamente. Ele não tem mais autoridade sobre nós. O Senhor despiu ele publicamente. Onde? Na cruz. Na cruz, Satanás foi despido, está em Colossenses 2:12. Ele foi completamente despido. Então, essa autoridade espiritual maligna não serve, não age mais sobre a nossa vida, não deve agir mais sobre a nossa vida. Porque nós não estamos mais debaixo do governo do príncipe do século desse mundo. Nós estamos debaixo do governo de Deus, debaixo do governo de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor coloca o inimigo debaixo da planta dos nossos pés. Nós passamos a participar, a fazer parte do governo de Deus, do governo do Filho, do amor de Deus. Nós fomos dados a Jesus Cristo. Agora, nós podemos batalhar de forma errada, isso nos prejudica. E nós podemos batalhar de forma certa, que isso nos traz bênçãos. O que é batalhar de forma errada? Só para a gente recapitular um pouco, coloca para mim Efésios 6:12. O que é batalhar de forma errada? Olha só o que diz. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e quê? E sangue. Quando você começa a batalhar contra pessoas, você está batalhando de forma errada. Nós podemos divergir com a ideia de pessoas? Sim ou não? Sim. Nós sabemos que nós habitamos no mundo, né? E para alguém agir nesse mundo físico, nesse mundo que nós vivemos, precisa de um corpo. Né? O Espírito de Deus age através de nós, mas tem um espírito do mal que age através de pessoas que dão também lugar a ele. Então a gente precisa entender que o nosso adversário não é o inimigo. O nosso adversário não são as pessoas. O nosso adversário é o diabo. O nosso adversário é Satanás. O nosso adversário são esses principados, essas potestades,
esses príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. Que lugares são esses? O segundo céu. O primeiro céu é o céu que nós vemos. O segundo céu, região celestial, onde eles estão. O terceiro céu, o trono de Deus. Então, nesse segundo céu, existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha que travamos. Uma batalha que travamos em oração. Você pode observar que quando Daniel clamou, ele compreendeu a palavra de Deus, houve uma batalha nessa região celestial. E ele, desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a compreender as Escrituras, a compreender a palavra de Deus, a Bíblia fala que aconteceu essa batalha. Você sabe quando que começa uma batalha na sua vida? Quando Deus te dá uma revelação. Quando Deus te dá uma revelação, essa revelação ela vem para destruir as obras do diabo, para construir coisas na sua vida que ainda não existem. Porque tudo foi feito pela palavra de Deus. Então, quando Deus dirige uma palavra, direciona uma palavra para você, de uma maneira comum, que é aquela que serve para todo mundo. Por exemplo, perdoar é só para alguns ou para todos? Dizimar é só para algum ou para todos? Ofertar é só para algum ou para todos? Mas pastorear é para alguns ou para todos? Para alguns. Então, existem chamados específicos para pessoas, e existe aquela palavra liberada que é para toda a igreja assumir e obedecer. Diga amém, Jesus. Então, quando você recebe uma palavra dessa, você recebe aí com você a bênção de Deus, e aí começa, muitas vezes, uma batalha na região celestial. Só que Daniel, ele permaneceu firme naquela revelação. Tanto que o anjo veio e disse para ele: homem muito desejado, homem muito amado. E ele disse: desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender as Escrituras, houve uma batalha nos céus. E eu só estou diante de ti por causa das tuas palavras. Nós temos que entender que quando nós oramos, nós não podemos, depois da oração, deixar com que ela se perca. Mas por quê, pastor? Preguei na quinta-feira, Marcos 11, 24. Tudo aquilo que você pedir, creia que você já recebeu e será seu. Então você não tem que crer só para orar. Você tem que crer para sustentar sua oração também. Porque o inimigo depois vem pintar um quadro dizendo: você não orou direito. Olha aí, tá vendo? Você foi para a igreja? Olha o seu filho, o que ele fez. Olha aí, olha, você foi surpreendido por algo. E naquela hora a pessoa, em vez de sustentar a oração, ela fica procurando por quê. Meu irmão, você está numa batalha espiritual. E numa batalha você ataca e você é atacado. Então você tem que ter a firmeza daquilo que você está fazendo diante do Senhor. E a nossa luta não são contra pessoas. O que Deus manda a gente fazer em relação às pessoas? Coloca para mim Mateus capítulo 5, versículo 43. Olha só. Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito? Jesus está dizendo: amarás teu próximo e odiarás o quê? O teu inimigo. Por quê? Porque antigamente, na velha aliança, a luta ela era física. Era dente por dente, olho por olho. Jesus veio falando o contrário. Jesus veio, na verdade, mostrando para nós o nosso verdadeiro inimigo. Jesus não veio só com palavras, ele veio desmascarando o inimigo. Você quer ver uma coisa? Deixa um pouquinho aí, Marcos capítulo 1, versículo 21, vai lá. Olha o que Jesus veio fazendo. Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Tiveram outras pessoas que ensinaram na sinagoga também? Sim ou não? Sim. Ali era a sinagoga dos judeus, ali eles vinham, traziam os livros, traziam os pergaminhos, e ali eles ensinavam a palavra de Deus. Mas Jesus, ele veio com uma palavra, irmãos, e essa palavra, ela não só mexeu no mundo físico, ela mexeu no mundo espiritual. Olha só, continue. Ele ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo o quê? Autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis. Eles tinham conhecimento de tudo, mas eles não praticavam aquilo que eles escreviam. Eles tinham conhecimento da letra,
mas eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. É mais ou menos igual um dia, talvez alguém ouviu aqui. Faça o que eu mando, deixa para lá, né? Mas alguém já deve ter ouvido isso. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E o melhor ensinamento é o exemplo. Jesus, ele ensinou tanto, irmãos, falando, como também dando exemplo. A gente vê Jesus diante do batismo, e estava lá João Batista, e João fala assim: careço que eu seja batizado por ti, e vens tu a mim? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus disse: deixa por agora, porque convém que se cumpra as Escrituras. Então Jesus, ele sempre ensinou com autoridade. Imagine, irmãos, um bêbado pregando para o outro. Hã? Deu para entender? Jesus tinha realmente autoridade. A Bíblia fala de Paulo que expulsava demônios. E tinha alguns religiosos, filhos de religiosos, que olharam assim e disseram: poxa, vamos ganhar dinheiro. Vamos ficar ricos aí, vamos expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles foram expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles pegaram e falaram para o homem endemoniado: esconjuro-vos por Deus, por Jesus, a quem Paulo prega, sai desse homem, espírito imundo. Eles fizeram a oração certa? Fizeram. Mas eles tinham autoridade? Não. Então, a pessoa faz a oração certa, mas será que a pessoa tem autoridade? A pessoa tem que ter autoridade. E quem tem autoridade? Quem é lavado, remido no sangue do Cordeiro, irmãos. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem autoridade, irmãos. Esse tem autoridade. Um dia eu vi uma senhora, foi numa igreja, coitada. Ela foi expulsar um demônio, um negócio assim e tal, e na hora, tem até um rapaz que até viu, uma moça viu na hora lá, e infelizmente aquela pessoa, ela tinha muita aliança com o inimigo. Ele não respeitou ela, como não respeitou também aqueles homens, aqueles garotos, e puderam mais do que eles, e eles foram envergonhados. Irmãos, quer ver, está amarrado. Você tem que chegar diante de uma situação, você tem que falar assim: olha, Satanás, não tenho nada a ver contigo não. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, você está amarrado em nome de Jesus. Você vai soltar meu filho em nome de Jesus, vai soltar minha filha em nome de Jesus, vai soltar meu dinheiro em nome de Jesus, vai soltar meu marido, a mulher fala em nome de Jesus, vai soltar minha esposa em nome de Jesus. Eu não sou de Deus. Eu não sou do Senhor. A igreja tem que assumir essa autoridade. Vocês são a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. É Novo Testamento, aqueles homens foram envergonhados, Novo Testamento. Eles fizeram a oração certinha. Mas eles não estavam aliançados com Deus. Vocês são a igreja de Deus. Diga amém, Jesus. Tem que expulsar mesmo, tem que mandar embora, né? Então Jesus vem e ensinava como tem autoridade. Continue. Olha só. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, na hora que Jesus estava ensinando, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste o quê? Destruir-nos? Bem sei quem és. Quem ele era? E a Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. O homem de Deus, ele não é perfeito, irmãos. Não é perfeito. Santo significa separado, né? Mas não adianta chegar e falar assim: pessoal, santo é separado. Mas separado do quê? Separado do quê? Tem que ser separado mesmo do mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Separado. E como é que eu vou me santificando? É através da palavra. Eu vou ouvindo a palavra, irmão, Deus vai falando comigo e vai me conscientizando. É um processo. E a pessoa vai se posicionando em Deus. Ela vai se posicionando na palavra. Jesus disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como também do mundo eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Santifica-os, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando você vai ouvindo a palavra, Deus vai santificando você. Deus vai santificando a mim. Deus vai santificando a cada um de nós. Por exemplo, nós estamos aprendendo aqui, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Mas se eu tiver com raiva de alguém, com ódio de alguém, até com motivo,
magoado, aborrecido, e eu ouço uma palavra dessa, e eu falo, é verdade, Senhor, não vale a pena, eu não vou mexer com isso não, está amarrado em nome de Jesus. Quase, Deus, que eu caí nessa ira toda que veio sobre mim, mas Deus, tem misericórdia de mim, eu não vou persistir nesse erro, eu não vou persistir nisso não, mesmo que eu tenha razão, está repreendido em nome de Jesus. Aí você se conserta com Deus. O que aconteceu? Você se santificou. Você se santificou. É como eu disse, o homem de Deus, ele não é perfeito, ele se ira. Mas o que ele faz com a ira? A mágoa, às vezes, entra no coração da gente. Às vezes, uma amargura, uma tristeza, entra no coração da gente. Às vezes, o medo vem. O receio vem. Ou seja, nós moramos num corpo que tem tudo isso. Que tem um espírito, uma alma, que são as emoções e razões, o intelecto da gente, e tem a nossa carne, que se a gente deixar ela nos dirigir, misericórdia. Então todas essas tentações vêm. Agora, eu vou decidir se elas ficarão em mim ou não. O pastor Carlos estava conversando comigo, e ele falou assim, às vezes nós somos tentados. E quando a gente é tentado, a gente tem que resistir. Mas o problema é quando a gente tem um desejo. Porque Lúcifer, ele não foi tentado. Lúcifer teve um desejo. O desejo de ser maior que Deus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque uma coisa é tentação, outra coisa é desejo. Se você tiver um desejo no seu coração que não é de Deus, mata esse desejo, porque senão esse desejo vai te matar. Arranca isso de você. Coloca diante de Deus seu coração. Aquilo que você não consegue vencer, a Bíblia fala que Deus te ajuda a vencer. José colocou o nome de um dos filhos, Manassés. Deus me fez esquecer todo o trabalho da casa de meu pai. Então aquilo que você como ser humano não consegue, mas se você colocar diante de Deus, Deus te ajuda. E se você fizer isso, parar de focar aquela pessoa como responsável, aquela pessoa como o problema da sua vida, e começar a abençoar aquela pessoa, você pode ter certeza que você vai estar batalhando da forma correta. Você vai estar batalhando talvez não da forma daquele amigo que te aconselha, aflorando a tua razão, aflorando as suas emoções. Mas você vai estar batalhando da forma que Deus assim quer que você batalhe. E aí sabe o que vai acontecer? Aqueles principados que já foram despojados lá na cruz, aquela potestade que já foi despojada lá na cruz, ele não vai ser nada diante de ti. Porque em Cristo, você já é mais que vencedor. Você é vencedor em Cristo. Você não é vencedor fora de Cristo. Eu não sou vencedor fora de Cristo. Eu sou vencedor em Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é o Evangelho. Cristo é a revelação de Deus para nós. Quando Cristo começou a pregar, Satanás já sabia que ele seria destruído. Quando ele viu Cristo, ele já sabia que ele seria destruído. Ele já sabia. Meu irmão, se você se posicionar diante de Deus, se você batalhar da forma que Deus quer que você batalhe, não contra pessoas, mas no mundo espiritual, acreditando que quando você dobra os seus joelhos, você não está ali implorando para um Deus olhar com dó de você, mas você está ali revestido de autoridade, porque Ele te deu a prerrogativa de vencer na oração. Você pode ter certeza de uma coisa, Satanás que está agindo em qualquer área da sua vida, ele já sabe que ele vai ser destruído. Ele já sabe que aquelas obras que ele está aflorando em volta de você, caíram tudo por terra. Ele já sabe que as portas que ele colocou para fechar, para travar, para fazer com que você não venha avançar, não vai prevalecer. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer contra você, não vai prevalecer contra a sua casa, não vai prevalecer contra a sua família, não vai prevalecer contra você. Não vai prevalecer. E tem mais, olha só. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Continue. Então o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz, o que aconteceu? Saiu dele.
Os outros, quando traziam o ensinamento, acontecia isso? Sim ou não? Hã? Não. Não acontecia isso. Não acontecia. O que o senhor está querendo mostrar, pastor? Que Jesus veio para revelar o nosso inimigo verdadeiro. Que Jesus veio para revelar o nosso adversário, irmãos. Nós temos que lutar no campo celestial. É lá que nós temos que lutar. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é matéria-prima desse mundo. Na verdade, nem a nossa palavra é matéria-prima desse mundo. Porque a nossa palavra é fôlego de Deus. É fôlego de vida. E a palavra, ela foi dada para nós para construir, para edificar em terrenos, em terras, em terrenos que não tem construção nenhuma. Em terrenos que muitas vezes o ladrão já foi, já matou, já roubou e já destruiu. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Então a tua palavra, unida com a palavra de Deus, pode construir, pode reconstruir, pode edificar, pode reedificar, pode trazer um começo para a sua vida, ou pode trazer um recomeço para a sua vida. Diga amém, Jesus? Porque assim foi. Jesus, com a palavra, ele criou todas as coisas. Então a nossa luta não é contra carne e não é contra sangue. Nossa luta é no campo espiritual. Quem revelou o nosso inimigo? Jesus. Ele veio e mostrou o nosso inimigo. E é contra ele que nós temos que lutar. É contra ele. Aí, diante disso, pastor, o que eu tenho que fazer? Coloca para mim aí o Salmo 18. Salmo 18. Coloca aí o Salmo 18. Olha só. Salmo 18. Versículo 29. Olha só, Salmo 18, versículo 29. Olha o que diz. Porque contigo, com quem? Com Deus. Entrei pelo meio de uma tropa. Sabe quando fala hostes espirituais da maldade? Se você for estudar sobre hostes espirituais da maldade, você vai ver que isso está relacionado à tropa. A tropa. O principado e a potestade, ele trabalha em cima da ignorância da gente. Ele trabalha em cima da nossa falta de posicionamento, da nossa falta de entendimento. Você já viu demônio que tem medo de já viu pessoas que têm medo de macumba? Quem já viu? Por que a pessoa tem medo de macumba? Por que ela tem medo? Nossa, pastor, fulano, esse nome no terreiro é o tal. Que tal, irmão? O nome de Jesus que é o tal. O nome de Jesus que é o tal. Ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo dela. Deus está dizendo que com Ele nós podemos entrar no meio de tropas. Você pode saquear o inferno se você acreditar. Com Ele. Se Ele te der uma palavra, pode entrar no meio das tropas. Pode ir. Porque Deus vai ser com você. Porque Deus vai ser contigo. E Ele diz mais aqui, olha só, versículo seguinte. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E um escudo para todos os que nele confiam. Continue. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Pode ir passando. Deus é o que me cinge de força. E aperfeiçoa o quê? O meu caminho. A cada dia o salvo vai ser melhor. Diga amém, Jesus. Quem mais, pastor? Faz os meus pés como o da serva e põe-me nas minhas alturas. Continue. Ensina as minhas mãos para o quê? O que significa as mãos? Atitude, obras.
ensina as minhas mãos. Deus dá a palavra antes. Deus reveste a gente. Deus dá a direção, né? Deus mostra o que nós temos que fazer. Ele ensina as nossas mãos. Amém, Jesus? O próprio Senhor nos mostra na Bíblia, né? Mostra-me a tua fé. Mostra as tuas mãos. As tuas obras. A Bíblia fala assim: louco se hoje pedires a tua alma, para quem será? O que tens para apresentar. O que tens preparado. O Senhor disse assim, ó, cedo venho. E o meu galardão eu trago, o meu galardão eu trago comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, você quer acumular galardão nos céus? Você quer? Quero, pastor. Então, deixa Deus ensinar suas mãos. Quando Deus ensinar você, você age sobre o que Deus está ensinando. Não vale a pena você ficar magoado, não vale a pena você ficar amargurado, não vale a pena você ficar remoendo. Deus está querendo limpar você, sabe por quê? Esse ensinamento, essa liberação que Deus quer de você, a sua atitude sobre ela é sobre o ensinamento. As suas mãos estão sendo ensinadas. Amém, Jesus? Deus ensina as nossas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Ou seja, você vai ser capaz de fazer algo que humanamente falando, você nunca faria. Mas em Deus, você fará proezas. Amém. Glória a Deus. Versículo seguinte. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. E a tua mansidão me engrandeceu. Graças a Deus que Ele é manso com a gente, né, irmão? Continue. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Continue. Persegui, aqui eu queria chegar, os meus inimigos. E o quê? E os alcancei. Olha só, eu poderia ter voltado, mas não. Você pode desistir ou não pode? Pode. A gente pode desistir. A gente vê tanta gente, pastor, não aguento mais, estou fraco, não aguento mais, estou fraco. Você sabe por que você está fraco? É porque você está vivendo mais a luta do que a sua fé. Começa a potencializar a sua fé. Começa a orar, buscar a Deus, se fortalecer no Senhor. Quando você começa a potencializar a sua luta, a sua fé é minada. Mas quando você começa a viver a sua fé, a sua luta fica pequena. A sua luta fica pequena. Não potencialize o seu problema. Você sabe qual o maior gigante que tem dentro de uma pessoa? Aquele que ele alimenta. Então não alimente aquilo que é monstro. A Bíblia fala que nós não devemos, Isaías diz, que nós não devemos chocar ovos de basiliscos. E nem tecer teia de aranha. É aquele pensamento que vem. É aquela coisa que vem te jogar para baixo, que vem depreciar você. Não, meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. Nós somos os melhores de Deus. Deus não ia morrer por alguém que não vale nada. A Bíblia fala que nem o pastor Carlos estava falando hoje aqui conosco, e ele disse assim, que Deus contempla os bons e os maus. Irmãos, como que Deus contempla você? Como é que Deus contempla eu? Como é que Deus contempla os bons? Como é que Deus contempla os maus? Se Ele contemplasse os maus assim, ó, seu miserável pecador, vou jogar um raio na sua cabeça. Ele contempla assim? Não, senão Ele não enviaria o seu filho para morrer no nosso lugar. Deus, Ele vê coisas em nós que nós não enxergamos. Você quer ver um exemplo? Pedro, quando foi chamado para ser pescador de almas, ele era santo? Sim ou não? Jesus chega, eles estão lavando as redes. Jesus entra no barco, prega, ensina. O barco é afastado um pouco da terra. Ele prega, ensina a multidão. Depois ele dá uma palavra para Pedro. Palavra comum, palavra específica. Quando ele deu uma palavra para Pedro, Pedro foi sobre a palavra, foi lançar a rede. Quando Pedro viu o resultado da obediência àquela fé,
que Deus deu para ele, ele pegou e falou: Senhor, aparta-te de mim que eu sou o quê? Irmão, toda pessoa que é agraciado por Deus, a primeira coisa que ele olha é para os pecados dele e se arrepende. E sabe que ele não é merecedor daquilo. Ele não é arrogante. Ele não se acha. Ele fala: eu não sou merecedor do que o Senhor está fazendo comigo. Aí o Senhor já contemplava Pedro. O Senhor olha para Pedro e fala assim, ó, ele nem fala do pecado dele, nem da declaração dele, ele fala assim, ó: venha após mim, que eu vou fazer de você um pescador de almas. Aí Pedro teve altos e baixos, não teve? Sim ou não? Mas chegou uma hora que o homem passava e a sombra dele curava. Chegou uma hora que ele recebeu de Deus uma unção poderosa. Chegou uma hora, irmãos, que ele provou verdadeiramente que ele estava disposto a andar sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ele glorificou a Deus até na sua morte. Morte de cruz. E ainda disse: não sou digno de morrer como meu Senhor, que eu morra de cabeça para baixo. Outrora o Senhor falou para ele, já caminhando: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aí o Pedro ficou ali do lado, ele ficou quietinho assim. Aí Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas mais que esses? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então mostra. Apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez: Pedro, tu me amas mais que estes? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus vira para Pedro e fala assim: você é moço ainda. Você é menino. E o menino, ele cinge a si mesmo e faz o que quer. Mas uma hora você vai crescer, Pedro. Olha como Deus contemplava os discípulos dele. Ele contemplava o crescimento. Dá para a gente olhar um para o outro aqui e contemplar o crescimento que Deus tem para a vida de cada um? Ah, pastor, aquele irmão é muito chucrão, aquele ali não sabe falar, aquele ali é ignorante, aquele ali... Mas Deus contempla todo mundo e Deus já contempla o crescimento. Aleluia, irmão. A gente que contempla as coisas que não tem que contemplar. Mas Ele contempla o crescimento. Tem gente que... eu faço uma visita, eu olho, converso com a pessoa um pouquinho, eu falo: mas Deus tem uma obra tão linda na tua vida. Tem alguma coisa para ajustar, tem alguma coisa para parafuso solto. Mas vamos ajustar os parafusos aí, né? Vamos ajustar. Porque daqui a pouco essa pessoa vai estar como águia, irmãos. Vencendo. Pedro, você vai me glorificar. Porque vão cingir você, Pedro, e vão levar para onde você não quer. E ali você vai me glorificar. Jesus está falando da morte que ele ia ter. Aí o Pedro, olha só como Pedro era, chega para Jesus e fala assim: e o João? Né? E o João? Aí Jesus falou bem educadamente para ele assim, ó: cuida da sua vida. É verdade. É verdade. Porque ele fala assim, ó: o João, se eu quiser que ele viva até eu voltar, ele vive. Se não, ele não vive. Em outras palavras, cuida da sua vida. O João é comigo. Porque quando a gente contempla um outro, às vezes a gente contempla com ciúmes, né? Às vezes a gente contempla com comparações. Às vezes a gente contempla com inveja. Nós não admitimos, mas às vezes a gente contempla com inveja. Mas o Senhor não. O Senhor contempla diferente. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Agora, vamos fazer valer essa misericórdia de Deus na nossa vida. Vamos fazer valer.
E aprendendo o que Deus está nos ensinando, com esse aprendizado, vamos perseguir os nossos inimigos? Vamos perseguir. Mas pastor, será que Deus quer que eu venha perseguir mesmo? Pergunte para Ele. A Bíblia fala de uma cidade chamada Ziklag. Qual o nome da cidade? Ziklag. E olha o que diz lá em 1 Samuel 31. Capítulo 30, versículo 1. Olha o que diz, para a gente orar. Olha só. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziklag tinha ferido, a Ziklag e a tinham queimado a fogo. Problema na cidade, né, irmãos? Problema material. A casa foi atingida. Tudo foi queimado. E Davi chega lá e contempla tudo aquilo. Quantas vezes a gente contempla algo que a gente não queria contemplar, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Sim. Quantas vezes, né? Mas vamos lá. E tinha levado cativa mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Então, somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. O que Deus está dizendo aqui? Família, irmãos. Famílias cativas, famílias presas. Mulheres de Davi estavam cativas, filhos presos. Quantos de nós estamos aqui, irmãos? E se a gente olhar para a nossa família, tem muita gente ainda presa no vício, preso na prostituição, preso nas drogas, preso na mentira, no engano, no sofisma, no raciocínio falso. Preso. E o Davi, quando viu tudo aquilo, Davi fez o quê? Continue. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Olha a cena, continue. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. O impacto que esse homem sentiu na alma dele foi tão forte, mas tão forte, que ele chorou até não ter mais força para chorar. Então quer dizer que a luta que esse homem estava passando era muito grande. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Porque esse grande homem de Deus, que viveu esse impacto negativo na sua alma, ele superou isso. Ele venceu. E nós podemos vencer também. Amém, Jesus? Nós podemos vencer também. Quantas pessoas passaram por um momento tão difícil na vida e parecia que não ia suportar. Alguns chegaram até a pedir a morte. Alguns chegaram até a pensar em morte. Alguns dizem hoje, eu não morri, eu não tirei a minha vida, porque Deus me guardou. Alguns tinham coragem para fazer isso até. Mas por uma obra sobrenatural do nosso Deus, a pessoa não fez. E quando a gente ouve umas histórias assim, a gente vê como Deus é bom. Como Deus é bom. Porque a verdade, irmãos, é que Davi, quando encontrou tudo aquilo destruído, ele ainda tinha vida para lutar. Você tem vida para lutar, você tem Deus com você. E não é errado você chorar, não. Não é errado você ter aquele seu momento, não. O que não pode é você viver daquele jeito. O que não pode é você se entregar. Você se entregar. Davi não se entrega. E Davi agora tem mais um problema. Olha só, versículo seguinte. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã e Gisrelita. E Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Continue, por favor. E Davi muito se angustiou, um momento difícil. Porque o povo falava em quê? Em apedrejado, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Agora, se não bastasse já todas as perdas que ele teve, se não bastasse a preocupação com as suas mulheres, se não bastasse tudo aquilo, irmãos, que estava na mão do inimigo, agora quem estava com ele estava responsabilizando ele por tudo aquilo. É complicado, às vezes, as pessoas, elas não assumem
aos seus problemas. Imagina uma pessoa que ela vai lá, ela estoura o cartão de crédito dela, e ela depois fica numa situação difícil. Mas quem estourou o cartão? Aqui no caso, Davi não teve culpa. Mas quem estourou o cartão? Quem estourou? Foi a pessoa. Mas aí vai até a Rose e a Rose não ajuda. Vai até o Rian não ajuda. Vai até a minha sogra Maria Rosa, ela fala, não vou ajudar. Não ajuda. Aí o que eu faço? Eu digo, ninguém me ajudou. Ó vidas, ó céus, ó terra, ó isso, ó aquilo. Irmãos, o homem que faz, ele tem que ser homem para segurar o rojão depois. Tem que parar de ser criança. É ou não é, gente? É? O que o Davi tinha culpa disso, irmãos? Nem o povo tinha também. Mas estavam responsabilizando quem? O Davi. Ainda bem que o Davi, ele era um homem maduro. E o Davi se fortaleceu no Senhor. Diga amém, Jesus. Ele ia se fortalecendo. Ele ia se fortalecendo. Ele ia se fortalecendo. Aí ele pede para trazer o éfode. Olha só. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Continue. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta, o quê? Irmão, sabe o que eu estou vendo agora, por essa palavra? Eu não estou vendo a gente sendo atacado, eu estou vendo o inimigo fugindo. Você pode prestar atenção. Porque quando alguém se sujeita a Deus, ele foge. Ele foge. Perseguiriam essa tropa. Gente, olha para a sua casa, olha para a sua família. Olha para a sua vida. Olha para todas as áreas da sua vida. Pastor, eu estou identificando alguns problemas nessas áreas da minha vida. O que você está fazendo para que isso mude? Será que não está na hora de você se levantar e perseguir essa tropa aí? Porque essa tropa entrou num território que é teu. E se apoderou de algo que não é deles. Que não são deles. E você vai deixar? É mais ou menos isso aí, entendeu? Você vai olhando e fala, não, eu não era assim. Eu não era assim. Por que eu estou assim? Não, vou me levantar com o meu Deus. Porque contigo eu entro no meio das tropas. E o Davi está perguntando, posso ir? Aí Deus vai te dar uma palavra. Porque Deus tem uma palavra para cada área da nossa vida. Deus vai te dar uma palavra. Com essa palavra, você pode perseguir esta tropa. E ele fala, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. Eu vou conseguir alcançar essa tropa? E lhe disse, olha isso, irmãos. Persegue-a, porque de certo a alcançarás. E tudo. Tudo libertarás. Pega essa palavra para você. Fique em casa não, está frio, não, vamos perseguir a tropa. Enquanto eu não ver meu marido, enquanto a mulher diz, enquanto eu não ver meu filho, enquanto eu não ver minha filha, enquanto eu não ver a palavra de Deus se cumprir na minha vida, eu não vou parar. Eu não vou parar. A fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Então ficar parado, olhando, contemplando as nossas coisas presas, não vai resolver nada. Ficar parado, desistir, não vai resolver nada. Mas se você consultar a Deus, primeiro se fortalecer em Deus, e fechar os ouvidos para as pedradas que você recebe. Feche os ouvidos.
Quem sabe da sua comunhão com você é Deus. Quem sabe da sua comunhão com Deus é você. Sabia disso? É você. Então, se você sabe quem você é diante de Deus, fecha os ouvidos para quem está atacando pedra em você e começa a se fortalecer. Começa a buscar intimidade com Deus. Se fortaleça no Senhor. E pare de querer também mostrar para os outros a sua vida. Não, pastor, a minha família está vendo nessa situação. Ô, meu irmão, você acha que a sua família vai se converter por causa de você? Ela vai se converter se ela tiver um encontro com Deus, não é porque é um encontro com você, não. Uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero prosperar para minha família ver o Deus que eu sirvo. Para mostrar para ele, para ver se ele se converte. Eu falei, eu conheço uma pessoa que é rica e a família não se converte, não. Mas vai se converter. Diga amém, Jesus? Então, o que vai converter uma pessoa, irmãos? Experiência própria. Tem gente que quanto mais me viu abençoado, mais fechou o coração. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ou é só comigo? Hã? Não é? Sim ou não? Pois é. Irmão, o que vai convencer uma pessoa é o encontro que ela vai ter com Deus. Ore para essa pessoa ter um encontro com Deus. Porque quando ela tiver um encontro com Deus, irmãos, ela não vai se converter, ou não vai ter inspiração em buscar Deus por causa de ninguém, e nem vai desviar por causa de ninguém. Aquela pessoa que prova de Deus, que bebe da água viva, dentro dela é colocada uma fonte que jorra para a eternidade. Ela não consegue mais viver sem essa água, é independente. O fulano pode escandalizar lá, o ciclano, o líder tal pode escandalizar, ou o fulano, o vizinho, a vizinha. Irmão, o negócio dele é com Jesus. O negócio dele é com Deus. Então, para de querer falar assim, eu estou passando essa luta, e a minha família não vai se converter, porque está vendo. Aí vem aqueles que falam assim, mas você não é de Jesus? Quem está passando por isso? Um dia minha esposa estava meio chateada, muito tempo atrás. A gente passou numa luta tremenda, irmão. Uma luta tremenda. E ela chateada, eu vi ela chorando. Eu falei, bem, por que você está chorando? Ela falou, porque eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito. Falou assim, vocês são de Jesus, vocês falam de Jesus, vocês pregam sobre Jesus. E o Paulo não tem nenhum emprego. Paulo está aí quase 2 anos desempregado. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, glória a Deus! Ela falou, glória a Deus o quê? A nossa vida, como é que está? E eu falei assim, só que você sabe que aqueles que viram Lázaro ser sepultado foram os mesmos que viram Lázaro ressuscitar. Então, deixa que só está aumentando a plateia. A plateia só está aumentando. E a Bíblia fala que quando Lázaro ressuscitou, muitos, não foi isso, pastor Carlos, pastor Adriana, muitos judeus creram em Jesus. Não foram todos. Foram muitos. Creram nele. Nem todos, mas muitos creram. Tem gente que vai olhar para a sua vida e falar assim, Deus é com ele. Deus é com a casa dele, Deus é com a família dele. Vai até desejar, não por inveja, mas desejar, poxa, como eu queria essa bênção na minha vida. Sabia disso? Mas tem gente que quanto mais você for abençoado, misericórdia, mais ele vai olhar para você. Vão falar até que você está traficando, lavando dinheiro. É verdade. Irmãos, o problema, eu aprendi uma coisa. O problema está nos olhos de cada um. O problema está nos olhos de cada pessoa. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será coberto de trevas. Então o problema está nos olhos das pessoas. Nos olhos. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, alcança uns e outros não se permitem serem trabalhados. Mas quando a pessoa se permite ser trabalhado, a graça, a misericórdia, o poder de Deus age na vida da pessoa. E aí aquela escama cai. Aí os olhos dessa pessoa se tornam bons também. E essa pessoa começa aí uma vida completamente na presença de Deus.
Completamente. Olhe para a sua casa e contemple a sua casa. Na sua casa tem os bons e os maus ou só tem os bons? A pessoa fala, pastor, lá só tem os maus. Oxe. Contempla a sua casa e diga, minha casa vai ser do Senhor Jesus. Aqui só tem pescador de almas. Aqui só tem gente cheia com o Espírito Santo. Porque quando eu fui salvo para trazer para minha família o manto da salvação. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor na fé de Josué. Eu e minha casa serviremos a Deus. E como diz esse versículo, o último versículo, vá, entra no meio dessa tropa. Mas pastor, que tropa? Essa tropa aí que tem prendido alguma coisa da sua vida ou da sua casa. Entra no meio. Mas que palavra que eu tenho? Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Você tem essa palavra. E se você tem essa palavra, você tem isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Persegue-a. Em outras palavras, vá. Por quê? De certo alcançarás e tudo libertarás. Pastor, melhorou. Melhorou? Melhorou. Deus não é Deus de 50%. Pastor, meu filho está desempregado. Orei, pastor, você acredita? No outro dia, você precisa de um emprego, trabalho que ele arrumou. Que coisa linda, pastor, mudou toda a vida dele. Ele é salvo. Aquele que espera somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Não, pastor, ele não é salvo. Então continue perseguindo. Continue orando. De certo, ele vai encontrar Jesus e vai ser salvo. Hoje eu fui visitar um senhor. Foi até a irmã Lucy, que cuida desse senhor, um paciente. E fui visitar esse senhor, ele tinha feito uma cirurgia de um câncer, né? E estava ali acamado, pessoas cuidando dele. E ali nós fizemos uma oração, e depois da oração que nós fizemos, eu perguntei para ele se ele conhecia o plano da salvação, e ali apresentei para ele Jesus Cristo. Antes de eu terminar de falar, ele falou, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Meu irmão, minha irmã, eu não sei que hora e que momento. Eu gostaria que toda a minha família amanhã já tivesse cada um encaminhado na fé. Mas a gente sabe que não vai ser assim. Mas uma coisa eu tenho convicção. Que antes de eles fecharem os olhos, a palavra que Deus me deu vai se cumprir sobre a minha casa. Porque eu creio na obra do Espírito Santo, eu creio que Deus cria situações. Eu lembro que eu falei para o meu avô uma vez, eu falei, vô, posso te falar uma coisa? Meu avô falando palavrão, tomando cerveja, aquela coisa toda. Eu falei, vô, posso te falar uma coisa? Pode, meu filho. Não, mas é sério, vô, olha para mim, que eu sou seu neto. Aí ele olhou assim e falou, vô, é sério agora que eu vou falar com o senhor. Antes do senhor fechar os olhos, o senhor faça essa oração. Expliquei para ele. Falei com ele. Aí ele pegou e foi morar com a minha tia de Jesus também. E o meu tio casado com ela também. Vai ter um pastor que nós ganhamos para Jesus, para a glória de Deus. E aí pregaram para ele, cuidaram dele. E ele foi batizado nas águas. Antes de partir. Minha avó foi antes de partir com Jesus. Minha bisavó foi antes de partir com Jesus. Olha que coisa linda. E o meu pai, mesmo que ele foi precocemente, 40 anos, uma vida completamente na bebida, ele estourou tudo por dentro. Mas no hospital, as irmãzinhas de coquinho, Deus abençoe as irmãzinhas de coquinho, viu? Passaram lá, viram meu pai, eu nem conhecia Jesus ainda,
pregaram para o meu pai, ele aceitou Jesus. E foi. Meu sogro, a mesma coisa. Católico daqueles, cheio de prece no guarda-roupa, né, dona Rosa? Nós fomos, irmãos, e perseguimos esse inimigo que deu trabalho. A Fabiana ficou pele e osso, lembra bem? A gente pregava em Guaianazes e ia lá no centro da cidade, no hospital, todo dia fazer visita para ele. Ali orando, lutando. Um dia, eu fui até o hospital. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para ele, Deus me deu um discernimento de espírito. Discernimento de espírito é quando você sente a presença, ou sabe a presença de um anjo, ou a presença até de um demônio. Deus até mostra para você. E aí eu falei, seu Adão, de vez em quando você vê um demônio assim, cheio de pena, né? Como se fosse aquela vassoura, né? Sobre ele assim. Ele pegou na hora que ele estava assim, ele fez assim, quando eu falei, ele fez assim, ó. Olhou assim para mim. Tipo assim, como é que você sabe? Aí eu falei assim, Adão, a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que guardar a palavra de Deus nunca verá a morte. O Senhor está vendo a morte. Então eu preciso agora falar com o Senhor, não como o Paulo, mas como um homem de Deus. E eu fui, mostrei para ele o plano da salvação, tudo. E ele pegou na hora, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí depois ele entrou em coma. Aí nós estávamos na igreja de Guaianazes pregando, Guaianazes, Lucas, Guaianazes pregando, e uma mulher morena, uma morena, manifestou com uma legião de demônios. Você não via, irmãos, a bolita dos olhos dela. E ela veio assim até na frente assim do altar, e ela disse, toma a alma desse velho na tua mão, que eu não consigo mais. Nisso, irmãos, a filha dele estava de madrugada, 3 horas da manhã, batalhando, lutando, sem cessar, todos os dias, perseguindo essa tropa. Por quê? Porque ela tem uma promessa. Qual a promessa? Será salvo tu e a tua casa. Olha o que é, irmãos, o mundo espiritual. Mandamos o demônio embora e tal, no outro dia fui no hospital. Chegou no hospital, ele estava no CTI lá, no UTI. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu olhei assim. Eu tinha uma fé para aquele homem ser curado. E eu sabia que se eu orasse para ele ser curado, ele seria curado. E eu fui para isso. É duro quando Deus pede uma coisa para você que você não quer fazer. Na hora que eu coloquei a mão no peito dele, que eu ia fazer a oração, Deus falou assim para mim assim, ó. Ele me fez lembrar tudo que aconteceu na igreja. Aí ele falou assim, ó. Agora, já que a decisão da vida dele está na sua mão, Deus falou assim comigo. A alma dele está na sua mão. Entrega a alma dele na minha mão. Eu coloquei a mão no peito dele e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu entrego a alma dele na tua mão. Naquele dia eu vi o que é ter uma alma na mão. Naquele dia eu vi a responsabilidade de ter uma alma na mão. Por isso que quando eu vejo alguém abandonando uma alma, desci, a Fabiana olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu bem sério, sisudo. Eu falei, nada, vamos embora, seu pai está na mão de Deus. Chegamos em casa, demos uma cochilada. Não foi, dona Rosa? Daqui a pouco a dona Rosa vem e recebe o telefonema. Jesus levou. Por que Jesus levou? Eu conheço meu sogro. Se ele voltasse, ele não teria outra oportunidade. Não é isso, dona Rosa? Jesus preparou, permitiu tudo aquilo para salvar a alma dele. Irmãos, lute pela alma da sua família. É o chatinho, lute pelo chatinho. É o folgado, lute pelo folgado. É o rebelde, lute pelo rebelde. É o bonzinho, lute pelo bonzinho.
Eu acho que todos nós deveríamos ter um amor de mãe no coração. A mãe não desiste nunca, né? Lute. Persiga os seus inimigos. Pastor, eu não vou mais na casa do fulano porque fez isso, porque fez aquilo outro. Está errado, não está, irmãos? Não está errado? Por que está errado? Diga, porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. E você vê que durante a mensagem a gente se encontra lutando errado? A gente quer ter um resultado espiritual, sobrenatural, mas a gente luta errado. Só que a partir de hoje a gente vai lutar certo. E nós vamos provar do sobrenatural, das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus.